Sim, sim, pode falar, Gi. Eu nunca medito sentada em cadeira, né? Uhum, E outro dia eu meditei. E aonde eu sento aqui, eu tenho um banquinho que eu coloco o meu pé, sabe, para ficar com a perna mais alta, né? No uhum. caso, nesse caso, tem algum problema? Meu pé não está no chão? Não, a orientação é que o pé esteja apoiado em algo. Ah, tá. Eu Pode, tinha essa dúvida, mas como eu nunca meditava, daí outro dia aconteceu, eu falei, não vou interromper para perguntar isso, mas outro dia eu uhum. perguntei, A orientação é que o pé não esteja suspenso, sabe? Ele esteja apoiado. balançando assim, né? Isso. Pode ser no chão, Tá. pode ser num suporte, né? Aí não tem problema. E só tentar manter também a orientação, né, nessas práticas, é de tentar manter a angulação de coxo femoral, né, do quadril, de 90 graus, tornozelo, quadril, Uhum. joelho e tornozelo, para fluir tanto circulação quanto fluxo de energia, né? E o pé Entendi. apoiado no chão é para trazer o elemento terra, né? A estabilidade, esse suporte, né? A gente não está oscilando, tem um elemento de firmeza aí nesse apoio. Então, é essa Uhum. a orientação. E sempre também com a coluna afastada do encosto, né? A gente não vai sentar para meditar e ficar lá relaxadão, né? A gente chega o bumbum para frente, oi, Leila, e mantém a coluna Oi, ereta, mas não apoiada no encosto da cadeira. Tá. Conseguiu conectar aí, Leilinha, o áudio? Muito bem. consegui. Então, antes da gente começar seguir, na verdade, com a nossa leitura, vamos fazer uns minutinhos de silêncio, trazendo a atenção para a respiração, tá? 5 minutinhos para a gente chegar e acalmar corpo, fala e mente. Então, cada uma de nós encontrando uma posição confortável, coluna ereta, ombros relaxados, a face relaxada. Nós aproveitamos esses minutos iniciais do nosso encontro para soltar todo o esforço, para liberar todas as preocupações, para trazer a mente de volta para esse momento. Então, por alguns minutos, nós vamos repousar silenciosamente nas sensações da respiração, no suave fluir da respiração.
E então, com corpo, fala e mente mais tranquilos, nós vamos retomando a interação com o ambiente externo, na tela, para iniciarmos então nossa leitura, nosso estudo do dia. Alguém tem dúvida de alguma coisa? Tem questões, perguntas? Aqui em casa foi engraçado, porque meus cachorros estavam super agitados, né? Aí eu estava brigando com eles para eles ficarem quietos. Aí eu comecei a ficar em silêncio, um sentou, o outro sentou, aí Olha, deitou, o outro deitou, que bonitinhos. Foram todo mundo, acalmar também. todo mundo meditou. Que beleza. Muito bom, né? Quando isso acontece assim. Os bichinhos entram no movimento, né? Na energia. Vamos seguir com a nossa leitura, então, gente? Eu encontrei o que eu queria na semana passada. A gente está falando das três dimensões da consciência, né? Opa, o Lama entrou nessa parte dentro da Bodhicitta. Ele entrou nessa explicação para a gente sobre esses três domínios essas três dimensões da consciência, que é um aspecto super importante da gente compreender cognitivamente, para a gente conseguir ter a realização, a percepção clara disso na prática e na vida, né? De como essas três dimensões. Espera rapidinho, gente. Oh, my goodness. Vocês estão me vendo direitinho? Então, Deu uma travada aqui para mim. Como. Eita, não só travou, como me perdi. Como essas três dimensões de experiência, elas são a base a partir da qual emerge todas as nossas possibilidades de ação, todo o nosso impulso de ação e a nossa compreensão sobre tudo o que passa interna e externamente. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão acerca dessas experiências, dessas dimensões de experiência, né? Para a gente conseguir cultivar realmente a bodhicitta, principalmente a bodhicitta absoluta. Se a gente pensa na bodhicitta absoluta, desculpa, eu não sei se eu deveria falar isso, porque aqui não tem essa divisão de absoluta e relativa, mas já que eu falei, porque aí fica um pouquinho mais complexo, né? Mas já que eu falei, então vamos lá. Principalmente quando a gente pensa na bodhicitta absoluta, em cultivar esse aspecto de bodhicitta, nós estaremos repousando na consciência primordial e observando todos os fenômenos a partir da consciência primordial, a partir da consciência búdica ou de Rigpa, né, o nome que se queira dar, se queira não, os variados nomes que se dão a essa experiência. Então, quando a gente pensa na Bodhicitta absoluta, é daqui que a gente está vendo, compreendendo e interagindo com o mundo. Isso é claro para vocês? Assim, não é claro ainda, né? Porque a bodhicitta absoluta e relativa tem esses aspectos, ligeiramente não, são aspectos distintos, mas que são, que estão grudados, né? A bodhicitta verdadeira, o verdadeiro espírito do despertar, se dá a partir dessas duas experiências de bodhicitta absoluta e relativa. Então, na bodhicitta absoluta, a gente olha para todos os fenômenos e reconhece a vacuidade desses fenômenos. A não solidez, não tem existência inerente, as aparências surgem, se manifestam, mas elas por si só são vazias. Vazias de existência inerente, são vazias de sentido, né? Então, a gente compreende, a Bodhicitta absoluta compreende todos esses fenômenos a partir dessa visão. E a Bodhicitta relativa, a gente vai desenvolver um potencial de ação no mundo a partir, principalmente, de compaixão e bondade amorosa. Então, aí junta essas duas compreensões e meios de ação, e aí então a gente tem uma ação imbuída de sabedoria, lucidez e todos os meios hábeis para aliviar o sofrimento do mundo. Porque quando a gente chega nesse ponto de realmente ter um poder de ação a partir de bodhicitta, o nosso próprio sofrimento já foi extirpado, já foi eliminado.
Porque se a gente realiza a vacuidade, o sofrimento é cortado pela raiz, né? E aí, então, a gente desenvolve esses meios hábitos para ver os seres, onde eles estão, com os referenciais que eles possuem, compreender de que forma esse sofrimento está surgindo para esse ser, e a gente dispõe de meios hábeis para ajudar esse ser a se liberar do sofrimento. Então, isso, a grosso modo falando, é a bodhicitta completa, né? Mas para a gente compreender e desenvolver isso tudo, a gente precisa desse aspecto cognitivo e é muito importante que a gente tenha isso aqui bem claro na nossa experiência. Então, o Lama trouxe, né, essas 3 dimensões da consciência, a gente já falou sobre, leu aqui essa parte na semana passada, e hoje, então, a gente segue a partir deste ponto. Gente do céu, meu computador está muito lento. Se eu travar, vocês, por favor, me dê tenham paciência. A aspiração do espírito do despertar começa a parecer exequível quando se considera a possibilidade de o nosso amadurecimento espiritual continuar de uma vida para a próxima. Se a nossa existência estivesse confinada a apenas esta vida, Bodhicitta seria uma mera fantasia, porque nesta vida apenas não teríamos nenhuma chance de aliviar o sofrimento de todos os seres. Porém, se cada um de nós participa de um fluxo de consciência que flui para um futuro sem fim, então temos muito tempo para curar os outros. Lembra que na Bodhicitta a gente tem essa aspiração de aliviar o sofrimento de todos os seres. Enquanto persistirem seres que sofrem, possa eu persistir para ajudá-los a se liberarem do sofrimento. Então, se a gente imagina esse mundo todo, né, esse planeta que a gente vive, vamos considerar os seres sencientes desse planeta. Quanto sofrimento tem? Se a gente tivesse só essa vida, ia ser impossível a gente conseguir liberar todos esses seres do sofrimento. Até porque, para a gente conseguir liberar algum, ajudar algum a se liberar, a gente tem que primeiro alcançar essa realização, né? Então, uma vida só seria uma coisa assim, impossível mesmo, né? Vamos falar a verdade. Mas aqui a gente tem a gente considera as vidas possíveis futuras, né? A gente não só considera como a gente acredita, né? Então, aí isso torna muito mais possível, né? Nessa vida eu não vou dar conta, mas quantas vidas futuras eu tenho? Infinitas, né? Então, é possível, né? O Dalai Lama cita frequentemente esse verso do Guia de Modo de Vida do Bodhisattva. Enquanto o espaço perdurar, enquanto os seres sencientes permanecerem, que eu possa permanecer para aliviar o sofrimento do mundo. Esse é o voto do Bodhisattva. Além do domínio da consciência substrata, além do domínio da consciência substrato, contemplativos de várias tradições ao redor do mundo e ao longo da história descobriram uma terceira dimensão da consciência, chamada no budismo de consciência primordial. Ela transcende as construções conceituais de espaço e tempo, sujeito e objeto, mente e matéria, e até mesmo de existência e não existência. Essa dimensão da consciência é inefável e inconcebível, mas, como acontece com a psique e com a consciência substrato, pode ser experimentalmente explorada por meio da meditação. Nesse ponto, a quietude meditativa por si só não é suficiente. A realização de shamatha só não é suficiente. Isso exige um treinamento rigoroso no insight contemplativo ou vipassana para romper todas as construções conceituais e a concretude das nossas categorias até o ponto em que possamos repousar na natureza vazia e luminosa da própria consciência. Tudo bem? Até aqui? Alguns anos atrás, perguntei ao meu falecido amigo e colega Francisco Varela, um eminente neurocientista, se esse ponto de vista budista seria compatível com o conhecimento científico moderno sobre o cérebro. Ele brincou respondendo que essa era uma questão cruel, pois ela é de fato compatível, mas praticamente toda a pesquisa neurocientífica é realizada com base na premissa contrária, de que a mente não é nada mais do que uma função do cérebro. E enquanto os cientistas cognitivos limitarem sua investigação à psique e suas correlações com o cérebro,
seus pressupostos materialistas permanecerão incontestados e não testados. Essa é uma questão que o Lamas sempre, sempre fala muito, né? Porque a neurociência, os cientistas, né, que pesquisam, ou pensam, pesquisam, né, a mente, eles sempre trazem a mente como um subproduto do cérebro. E eles têm isso como uma verdade inegociável, assim. E aí não se tem a possibilidade de ir a fundo na mente, porque a gente sabe que a mente não é um subproduto do cérebro. Mas para se investigar isso, você teria que ter essa premissa, né? Ou ter isso pelo menos como uma hipótese de trabalho. E os neurocientistas, a maioria, né, não tem, não veem dessa forma e não fazem as pesquisas com esse olhar, né? Sim, Claudinha. Nessa discussão que nós estamos fazendo, mente, quando você fala mente, você está se referindo a quê? A psique, a consciência substrato, a tudo. Você pode Mente, me explicar porque eu tenho dificuldade? sim, sim, mente aqui nesse contexto é referente à psique. A Ah, psique. A consciência substrato é um espaço mais abrangente onde todos esses movimentos que a psique traz, né? Ou a mente, os movimentos da mente, memórias, imagens, pensamentos, né? Quando a gente pensa na psicologia ocidental, a gente vai ter a ideia da psique como esse espaço de onde emerge toda a gama de memórias, traumas, registros da nossa vida, né? E tudo isso que nos move, na verdade, de uma forma inconsciente. E tudo isso, dentro da visão da psicologia budista e dentro do caminho budista, está contido, é contemplado pela experiência mental. A mente é a psique é a mente, né? Claro, mais claro um pouquinho, Claudinha? Esse, então, mas quando você falou, acho que foi a semana passada que a gente estava discutindo, eu me lembro muito bem, você falou que, por exemplo, na consciência substrato, ela tem uma interferência muito importante na mente, não tem? sim, sim, sim. Porque o que acontece? A mente se manifesta nesse espaço mais amplo que é a consciência substrato. Hoje eu tenho o quadrinho, que eu vou, o coisinho que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui, Então, que aí mas, eu acho. por exemplo, quando a gente tem uma. Quando a gente está. Uma aparência, né? Quando você tem uma aparência. Então, a gente tem a coemergência, tudo, não é? Uhum. Essa minha coemergência está em função também da minha consciência substrato, não é? Sim, sim, com certeza. Com certeza. São registros, É assim, lá que tem o meu karma, não é? bem, o karma é passado vida após vida através do contínuo mental, né? É o contínuo mental da consciência substrato. Ali está registrado todas as nossas experiências dessa vida e de sei lá quantas mais, né? Milhares e milhares de vidas anteriores. E aí, isso está lá, mas uma Eu estou grande parte, pensando, então uma eu estou grande, pensando certo. tá pensando certo. Uma grande Hum. parte desses conteúdos está numa parte, vamos dizer assim, obscura, entre aspas, o obscuro, da consciência substrato. E uma pequena parte está iluminada e se apresenta para nós com os eventos mentais ou a própria psique. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, deixa eu botar aqui para a gente ter uma noção, assim, eu acho que esse gráficozinho ajuda a entender um pouco melhor. A mente está aqui, consciência substrato, a mente, psique. A gente pode considerar esse espaço que tem, é como se tivesse luz nesse pequeno espaço de tudo isso que é a consciência substrato. Aqui tem mais infinitas não, milhares, milhões, sei lá, de memórias e de registros dessa vida e de muitas vidas. Aqui nesse espaço todo que é a consciência substrato. Uma pequena parte desses registros aqui contidos estão iluminados pela consciência, pela nossa percepção, por essa vivacidade interna, né? Esse pequeno espaço, que é a mente, vai
neste pequeno espaço, vai emergir uma gama de experiências, desde memórias as aparências que surgem, a gente conceitua, rotula, tudo isso vai se manifestar nesse pequeno espaço, que é a mente. À medida que a gente vai trabalhando, fazendo as práticas, né, de shamatha, principalmente, que a gente vai se familiarizando com todos os eventos, todos não, né, mas a maioria dos eventos, com os nossos condicionamentos mais habituais que estão acontecendo aqui. A gente vai decantando tudo isso, assentando, pacificando, diminuindo o fluxo intenso de eventos que surgem aqui. Esse espaço vai se abrindo para a gente. A gente deixa de ficar limitado nesse espacinho da mente. E a gente pode acessar esse espaço mais amplo, que é a consciência substrato. O espaço onde nós temos armazenadas as muitas memórias dessa vida e de outras. Até aqui tá ajudando, Claudinha? Tá ficando claro aí? Não, sim. Aí, se eu fizer bastante chama, tá? Eu posso acessar memórias, assim, Sim. De outras vidas, inclusive. Só com chama, tá? Só com shamatha. Se a gente consegue repousar na quietude, repousar de verdade, mas com muita atenção se a gente não está assim, se enredando nos eventos mentais, nas elaborações, nas fantasias, né? Se a gente se agarra a uma fantasia e pensa que está tendo uma Uma memória visão. de vida passada, né? A gente tem que ter esse cuidado, a gente ser muito sincero com a gente mesmo. Então, se a gente vai fazendo, praticando, praticando, se a gente tem essa realização de shamatha, a gente vai repousar em quietude nesse espaço da consciência substrato. Que na consciência substrato não há movimento nela mesmo. O movimento que ocorre é a partir dos eventos da mente que vai para o jogo, vamos dizer assim, e se engaja com aqueles eventos que surgem. Mas se a gente deixa de se engajar com os eventos que surgem, a gente repousa na quietude do próprio substrato, a gente vai acessar toda essa gama de eventos que estão aqui armazenados, em todo esse espaço. A gente não fica se engalfinhando e se emaranhando com os eventos que surgem aqui. A gente repousa em quietude e observa e acessa todos os registros contidos aqui, na consciência substrato. Isso com a realização de shamatha. Só a realização de shamatha é suficiente para isso. Sim, Gi, pode falar, por favor. Seu áudio está fechado. Seu microfone, na verdade. Didaticamente, o que marca uma mudança para outra? Tipo assim, porque na vivência eu sei que é diferente, mas assim, se você fosse explicar para nós, né, quando que ocorre essa mudança da mente para a consciência substrato, da consciência substrato para primordial, o que marca essa mudança? Não tem um marcador específico, assim, é experiencial mesmo, né? Mas aqui, quando o que fica bem claro é a capacidade de você repousar uma característica de quem atinge shamatha, né? Você pode meditar, repousar em prática formal por mais de 4 horas, numa quietude completa, sem se distrair por nenhum segundo, assim, por nenhum um breve instante. Então, você repousa na quietude e permanece ali, por horas, horas, horas. Os pensamentos, os eventos mentais, eles podem surgir muito menos intensos, ou na verdade, chega no estágio de shamatha que eles não surgem, né? Mas você não se perde neles. Se surge alguma coisa, você percebe que aquilo surgiu, mas só percebe. Quando você percebe, Isso, você não se distrai e não vai embora com ele. então, Então, isso facilita, pelo menos para mim, imaginar como que acontece, porque, por exemplo, a minha mente, ela tende a enganar a gente, né? Assim, o tempo todo. sim, Então, nós mesmos nos enganar é muito fácil, né? sim, Agora, se a gente tem assim um marco, né? Por exemplo, 4 horas de meditação, né? sem distração nenhuma.
Tem Nenhuma. distração. Aí a gente já sabe aonde tem que chegar, pelo menos. Ou pelo menos onde a gente está, né? A gente não fica 5 segundos assim, de verdade, sem se distrair. 10 segundos, 1 minuto, né? 1 minuto já é bastante coisa, assim, de Mas já verdade. facilita imaginar, porque a gente, assim, como aluno, fica meio sem saber, né? Sim, um parâmetro, assim. Mas isso é experiência, né? É experiencial, mas essa é uma característica da realização de Shamatha. E isso é um ponto importante da gente da gente ser muito verdadeiro com a gente, sabe? Porque, como eu falei para a Cláudia, a gente pode se enganar aqui com os eventos mentais. E quanto mais a gente vai treinando e mais vai praticando Shamatha, mais esses eventos vão ficando sutis, né? E aí, nessa sutileza, a gente pode se equivocar, achar que está tendo uma visão, sei lá, uma iluminação, uma experiência mística super assim, quando na verdade o que está acontecendo é só a mente trazendo elementos para a gente para nos enganar, né? Porque a mente é muito poderosa, né? E aí, se a gente tem essa verdade, essa sinceridade conosco, na nossa prática pessoal, a gente vai olhar para isso e falar, não, ainda não cheguei lá. Ixi, ainda falta um caminho. Porque realmente não é uma coisa simples. Realizar a shamatha não é uma coisa simples. E o Lama diz assim que fazendo 2 horas de prática por dia, não está nem perto de uma possibilidade de repousar em quietude realmente na consciência substrata. Então, é preciso mesmo dedicar muitas horas por dia durante um longo tempo para conseguir realizar a shamatha, para conseguir repousar realmente em quietude nesse espaço da consciência substrato. Mas é claro que nós, enquanto praticantes, né, praticando um pouquinho todo dia, a gente tem esses vislumbres. A gente, na prática, consegue vislumbrar essa quietude da consciência substrato e os movimentos da mente surgindo e desaparecendo. A gente consegue, mas repousar nesse lugar de quietude é mais difícil, né? Para a gente que está no Agora, movimento. Sim, Claudinha, posso fazer uma pergunta ridícula? não é ridícula, não pode fazer. Por exemplo, é óbvio que eu não vou conseguir, não tô com essa pretensão, mas só para, junto com a Gia, a gente imaginar. Por exemplo, então agora eu estou bem na quietude do substrato. Aí vai aparecer uma informação de uma vida prévia que eu tenha tido. Mas aí não vai aparecer como um pensamento? Sim, sim. Mas a experiência dizem que é muito diferente, assim, de ser uma elaboração da gente. Isso surge como uma memória, como se fosse uma coisa que você. Quando a gente tem uma memória, por exemplo, sei lá, de uma experiência qualquer que você teve nessa vida, uma memória que seja forte para você. Se essa memória vem, ela vem como memória, ela não vem como uma elaboração. Não tem uma diferença entre aquilo que surge como uma memória e aquilo que a gente elabora? Então, por exemplo, de uma memória que surge, vamos supor uma hipótese qualquer, uma coisa aleatória e besta, assim, sei lá, umas férias na praia com uma pessoa querida. Viveu essa experiência, essa memória surge. Aí ela surge como memória. Ela pode ser elaborada conceitualmente se eu ficar pensando assim, mas a gente devia ter feito isso, ou devia ter feito aquilo, mas como foi maravilhoso que a gente fez isso, ou fez aquilo, ou teve tantos dias, podia ter, sabe? A gente pode conceituar acerca da memória que surge. Mas quando o evento surge enquanto memória, ele é muito claro para a gente que é memória, não é? Então, a Acho que memória de uma vida tá passada. aí. Hã? Eu vou ficar atenta a isso, né, para exercitar. É, a memória de uma vida passada surge dessa mesma forma, como uma memória. É uma experiência vivida. Eu não estou pensando, imaginando, será que eu vivi na época será que eu fui uma bruxa e me caçaram? E aí a gente começa a imaginar a gente sendo queimada na fogueira, sabe? Não é isso, né? A memória simplesmente surge. E aí os professores dizem que essas memórias, elas são dragadas nos profundos do nosso inconsciente, né? E o que se chama de inconsciente na psicologia ocidental é todo esse espaço que está aqui, que não está iluminado, né? Pela,
pela luminosidade da própria consciência. Então, isso está num espaço escuro da nossa própria consciência. Aqui está a psique, e aqui está o inconsciente. Então, à medida que a gente vai pacificando esses conteúdos todos e ampliando essa percepção, esse inconsciente, ou a consciência substrata, as memórias que estão aqui contidas, vão se mostrando para nós. Então, pode ser muito aflitivo também. Por isso é importante que a gente tenha um bom professor, uma boa orientação, porque se surgirem coisas muito angustiantes dessa experiência ou de outra, pode ser um obstáculo muito sério, assim, muito difícil de transpor. Então, Sabe o que me ajudou aqui? Pensar num álbum de fotografia. Quando a gente olha um álbum de fotografia, a gente tem a memória, mas não fica elaborando. Pode até comentar algo daquela fotografia, né? Mas é diferente de, por exemplo, uma mente inquieta à noite, quando a gente quer dormir e a mente não deixa, né? Que daí está elaborando, né? sim, Eu acho sim, que facilita bastante pensar numa fotografia. sim. Só que aí tem uma diferença crucial, assim, que na fotografia a gente tem um estímulo externo trazendo essa memória, né? E quando a gente está nesse nível, assim, a gente não tem estímulo externo nenhum. Essas memórias, elas emergem, assim, elas Acontecem, né? eclodem, Lívia, como, Eu quis dizer só em relação à elaboração. sim, sim, sim. Sim, Marlene, por favor. então, né, eu ia até comentar, né, já estava na minha cabeça para comentar com você, e agora você falando nesse assunto, aí eu lembrei que eu costumo muito à noite fazer a meditação antes de dormir. E aí eu tenho nítido, assim, né, os momentos que eu consigo, a mente fica em silêncio, aí vem aqueles momentos que a gente vê os pensamentos, esses pensamentos conhecidos, mas eu não embarco neles, mas dá para saber. E chega um determinado momento que daí começa a aparecer coisas que eu desconheço totalmente. Uhum. E até a imagem, daí eu levo aquele susto e saio. E agora você falou, eu não consigo entender isso, porque, tipo assim, já é vários dias que está acontecendo isso, coisa que não tem nada a ver, parece assim, um outro cenário. Eu achei muito esquisito. Sim, sim. O que quer que surja, deixa assim que surja como uma aparência. Porque o que É, quer que. daí eu pego, simplesmente eu paro daí, sabe? Tipo assim, daí eu volto na minha respiração e saio da meditação. Uhum. Mas te Também não vou, assusta, tipo assim, assim, você ah, o fica. que que é isso? O que que é isso? O que que Isso. é aquilo? Eu só acho interessante. Falei assim, nossa, isso aí não desconheço totalmente. Às vezes até a Aham. imagem. Porque isso Uhum. eu já estou meditando bastante tempo. Nunca tinha acontecido, sabe? Os pensamentos Sim. vêm, mas é tudo coisas que eu conheço, coisas do dia, ou então coisas bem do passado, mas que eu lembro dos fatos que eu já vivi. Aí eu não Uhum. embarco e é ótimo, vou ficando super tranquila. Agora está acontecendo isso, principalmente essa semana, estou vendo bastante, sabe? Estou para dormir, eu coloco um bom tempo, fico lá meditando, e aí começa a aparecer. E às vezes Sim. até uma imagem que eu desconheço totalmente. Sim, isso é muito natural que aconteça. À medida que a gente vai se aprofundando na prática, esse turbilhão que é a mente vai, né, vai pacificando mesmo, essa intensidade de movimento, ela vai diminuindo de fluxo até que quase cessa. Aí esse espaço da mente é ampliado, né? A consciência substrata ilumina mais experiências dessas memórias que são armazenadas. Isso pode ir se manifestando para a gente. Às vezes a gente tem memórias de fase dessa vida mesmo, memórias tão antigas assim que a gente fala, nossa, mas eu nem lembrava mais disso, nunca mais lembrei onde é que estava isso nesse baú, né? Guardado. E às vezes podem surgir mesmo memórias ou visões ou aparências que a gente não tem explicação para elas. Agora, um ponto importante é a gente não ter isso como, como eu sou fera. Eu ia falar outra coisa. Como eu sou fera. Minha meditação tá demais, não sei o quê, sabe? Ter o cuidado para isso não gerar ego, né? E a gente se apegar a essas experiências como um termômetro, assim, de que a gente está muito fera na prática, né? Porque isso vai surgir. E também não ter isso como
uma visão mística, né? Uma visão, ó, que eu Ah, agora. sim, sem expectativa, né? Não, tem todo esse Isso, cuidado, porque eu não tenho intenção nenhuma, sabe? isso, é. E também tem Sim, uma outra experiência que surge no caminho de Shamatha, que são os niyams, que são essas visões que começam a surgir, que pode dar para a gente essas aparências que surgem, que pode trazer para a gente uma ideia de um referente da nossa experiência dessa vida ou de outra, e a gente se agarrar. E são aparências delusivas, né? Então, o que quer que surja, seja uma experiência super extraordinária, mesmo que seja uma memória incrível de uma vida passada, simplesmente deixe que surja e desapareça. Porque se a gente se apegar, a gente não vai atravessar. E a nossa ideia não é reconhecer as memórias dessa vida e de outras, mas é passar por tudo isso e repousar na consciência, na consciência primordial. E tudo isso está se manifestando na consciência substrata, e a gente ainda vai furar esse substrato para repousar na consciência primordial. Esse é o ponto. interessante, eu imaginei exatamente isso. Eu falei, se eu me pego, eu só estou deixando de me pegar numa coisa que eu conheço para um desconhecido. Então, É, tá 0 a é. 0, né? É, e isso pode inflar esse ego, né? De um Sim, praticante, esse exímio praticante, né? A gente tem que ter cuidado com isso, senão a gente se engana e fica preso, né? Fica preso na experiência. Então, o que quer que surja, deixe que surja como uma aparência vazia. E aí, isso vai ser muito útil, Marlene, na próxima sessão, nos capítulos próximos de Yoga dos Sonhos. Vai ser muito útil, porque quando a gente sim. adormece, com a prática, e com essa mente tranquila, a gente vai ter uma possibilidade muito maior de reconhecer os nossos sonhos enquanto sonhos e ter sonhos lúcidos, né? Sim, isso já está me ajudando muito, porque eu tinha muito pesadelo, acordava com medo e intensificava, né? Então Uhum. agora já não tem mais nada disso. Eu até anoto para quando chegar lá a gente realmente trabalhar isso daí, porque eu acho muito interessante. Maravilhoso. Quanto a minha vida mudou, assim, sabe, daqueles pesadelos, acordar, não dormir mais, e agora, mesmo que às vezes seja alguma coisa desagradável, mas eu sei que foi só um sonho, entendeu? Eu consigo Sim, liberar e voltar a dormir. maravilhoso. Maravilhoso. Vamos seguir mais um pouquinho? Aqui até esse ponto, mente, psique, consciência, substrato, estamos fluindo. Claudinha, ficou melhor? Então vamos mais um Uhum. pouquinho, né? Vamos adiante mais um tchê. Então agora a gente vai. Os budistas chamam esse nível mais profundo de consciência primordial. Os budistas chamam esse nível mais profundo de consciência primordial de natureza búdica. E são dadas 3 razões para afirmar que essa natureza búdica está presente em todos os seres sencientes. A primeira razão é que o Dharmakaya, a consciência de todos os Budas, permeia todo o espaço-tempo. A segunda razão, o Dharmakaya permeia todo o espaço-tempo, todo. O espaço, os infinitos universos e o tempo, sem princípio nem fim. A segunda razão é que na natureza última da realidade não há distinção entre seres iluminados e não iluminados. Na natureza última da realidade, no Dharmakaya ou na consciência búdica. É o mesmo espaço. Não há distinção entre seres iluminados e não iluminados. Lembra que uma característica dessa experiência é a vacuidade? Então, se é vazio, não há dualidade. Se não há dualidade, não tem seres iluminados nem não iluminados. Em última análise, somos todos da mesma matéria, da mesma natureza que os Em última análise, somos da mesma natureza que os iluminados. A terceira razão é que todos nós temos a capacidade de atingir a iluminação de um Buda. A tradição Mahayana afirma que essa natureza búdica é a fonte de nosso anseio para alcançar a felicidade genuína ou nirvana. Por natureza, essa dimensão da consciência é luminosamente brilhante e originalmente pura, mas surge impura quando é obscurecida pelo apego, ódio, delusão e ideação compulsiva. Repleta das qualidades de um Buda,
é primordialmente presente desde os tempos sem princípio e também deve ser levada à perfeição por meio do cultivo apropriado. A natureza búdica é a verdadeira natureza imaculada da consciência, a qual nada precisa ser adicionado e da qual nada precisa ser removido, mas que precisa ser separada das impurezas que a acompanham, da mesma forma que o minério de ouro precisa ser refinado para produzir e manifestar a pureza intrínseca do ouro. No Lankavatara Sutra, o Buda declara que a natureza búdica tem em si as causas para o bem e para o mal, e por isso produz todas as formas de existência, como um ator que assume uma variedade de aparências. Se nos esforçarmos para perceber a nossa natureza búdica ao longo de várias vidas, primeiramente purificando a nossa mente, em seguida explorando a consciência substrato e, por fim, examinando as profundezas da consciência primordial, então a grande aspiração de Bodhicitta parece viável. Marca aqui. Esse pedacinho, talvez um pouquinho mais complexo, mas eu acho que é só uma questão de mesmo de... Vocês têm dúvidas aqui? Antes que eu comece a falar, né? Talvez vocês nem têm dúvida, eu vou ficar falando. O que o Lama está dizendo aqui é que a consciência primordial é a nossa própria natureza búdica, né? Deixa eu botar aqui. Só para a gente ter uma ideia. Então, a gente está nesse espaço da consciência primordial, ou natureza búdica, ou Dharmakaya. Uma experiência que não tem início nem fim, permeia tempo e espaço, né? Não tem início nem fim e não tem uma dimensão, não tem bordas, né? Eu costumo dizer que não tem bordas, não tem um espaço delimitado, né? Isso é completamente aberto e expansivo. E essa experiência, ela é, como o Lama diz aqui luminosamente, como é que ele diz que é bonito, gente? Vamos ver aqui. A natureza búdica, luminosamente brilhante. Isso é por si, tem uma luminosidade inerente nesse espaço da consciência primordial. Não há obscurecimento nesse espaço. Ele é sem limites e é brilhante. O tempo todo, tudo que está ali se manifesta para a gente, mas não se manifesta enquanto aparência dual, né? E ele é originalmente puro, a consciência primordial originalmente pura. Quaisquer aparências que se manifestem nesse espaço da consciência primordial é não dual, né? Então não tem nenhum tipo de como é que se diz? Não é maculado por nenhuma elaboração conceitual. Então as aparências simplesmente se manifestam. Ela surge impura quando a nossa mente dual se apresenta, através de uma identificação ou de uma identificação e uma reificação de um eu aqui e de um outro lá fora. Quando há essa reificação de um eu e de um outro, todas as aflições surgem junto. Apego, ódio, delusão, ideação compulsiva. Então, todas as aparências que surgem, elas surgem pura. Mas por causa de todos esses obscurecimentos, dessas aflições, elas surgem para a gente como causas de sofrimento, né? Como elementos causadores de sofrimento. Então, se a gente for purificando essas experiências, a gente vai chegar nessa base de onde elas emergem, que é a natureza primordial, consciência primordial, que é pura e brilhante por natureza. Então, o que o Lama nos diz, né, nesse caminho, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir todo esse processo de praticar shamatha, quietude, depois a gente pratica vipassana e reconhece que não há existência inerente nem do eu, nem do outro, nem de nenhum fenômeno. E aí a gente repousa na consciência primordial, então a bodhicitta realmente se torna possível para a gente. Ficou muito confuso isso daqui, gente, para vocês? Não, né? Não. Isso é uma coisa super bonita. E lendo aqui, parece que é até fácil, né? Tá tudo entendido, assim, agora é só a gente ter a realização.
Isso que eu ia falar. É lindo, é fácil e não acontece. É, o desafio aí. Tem esse desafio, né? Por isso que a gente precisa, a prática formal é fundamental, assim. Eu falo isso toda semana, mas eu vou seguir falando toda semana até, sei lá, até eu deixar esse corpo e seguir. Porque a gente entende, né? A gente tem a compreensão intelectual do negócio, não tem? Agora a gente precisa ter a realização, né? E a realização ela só vem com a prática formal. A realização não vem com a compreensão intelectual. Não vem. Ela é necessária e importante, porque senão a gente senta e não sabe o que faz, né? Mas sentar e desenvolver essas qualidades em nós, aquela qualidade de quietude, essa vivacidade da atenção que vai nos permitir, vai ser o elemento que a gente vai usar para furar o substrato e repousar na consciência primordial, vai ser uma atenção, vai ser a nossa atenção. E se a nossa atenção não é estável, zero chance da gente conseguir furar o substrato e repousar na consciência primordial. Então, por isso é importantíssimo. Se a atenção tiver embotada, não tiver vivacidade da atenção para a gente reconhecer os elementos e aquilo que está gerando equívoco, zero chance da gente repousar na consciência primordial. Porque é com esse elemento atencional que a gente cultiva em chamata, que a gente vai usar nas práticas de Vipassana para furar essa linha imaginária, para furar o substrato e repousar, acessar a consciência primordial e repousar na consciência primordial. Se a gente oscila e vai embora com qualquer elemento que surge aqui para nossa mente, a gente está aqui, repousando na quietude do substrato. Surgiu um evento interessante, uma memória legal, a gente grudou e foi embora. Foi embora aqui com os eventos da mente. Qual a chance que a gente tem de repousar aqui, nessa dimensão que é muito mais abrangente, né? Zero, né? Se a gente se distrai o tempo todo com o que surge aqui, zero chance da gente chegar aqui. Então, por isso a prática formal é muito importante. Praticar. Ai, mas eu não sei o que eu faço. Só senta e repousa a atenção nas sensações da respiração. 1 minuto, 3 minutos, 20 minutos, 1 hora. E observa a qualidade da sua atenção. Será que você distrai facilmente? Ou será que você percebe que distraiu e já volta? Ou será que quando você percebeu que distraiu já passou 10 minutos? Você ficou lá elaborando, enredando, criando possibilidades. E aí se distraiu e volta. Isso já é uma prática super, super importante para a gente. Já é não, né? Só é. Só é. Para a gente treinar essa atenção, só é importante. Tudo bem até aqui, meninas? Seguimos aqui no caminho do Bodhisattva. Vocês têm dúvida? Querem perguntar, Claudinha? Mônica, que está sempre atenta, mas tudo bem? Então, Aline, sim, Leila. eu fiquei com uma dúvida, talvez um pouco fora, mas assim, a gente estava vendo que o Vajrayana pode ser um veículo, né, um caminho que encurta, que pode encurtar a iluminação, se a pessoa tem um mestre, se ela responde a toda iniciação e tal. Mas hoje o texto estava super claro do Lama, né, que é impossível a iluminação numa única vida, porque a gente, mesmo que seja uma pessoa que já viveu tantas outras vidas, como é que ela vai conseguir eliminar ou ajudar a suprir o sofrimento de todos os seres? Uhum. Então, eu fiquei confusa. Ó, deixa eu fazer um ponto aqui. Essa pergunta. Não é impossível. O Lama não está dizendo que é impossível. Ele está dizendo que para nós que estamos inseridos no nosso modo de vida, a gente considerar essa hipótese de vidas futuras torna mais possível a nossa compreensão e a nossa aspiração à bodhicitta. Nós, nesse nosso modo de vida, que nesse nosso modo de vida, aí o Lama nunca disse isso assim, com essas palavras, mas por tudo que ele diz, que eu tenho visto e praticado e compartilhado, com esse nosso modo de vida, é impossível sim alcançar a iluminação nesta vida. Porque é possível alcançar a iluminação, né, em uma vida, se a gente estiver
professores qualificados, mestres, né, qualificados, um lugar adequado para a prática e tempo disponível e exclusivo para as práticas. E disso a gente está falando de 16 horas de prática formal por dia. E a gente não tem essa condição, né? Então, aí a gente vai fazer todas as preliminares, né, a prática de Nondo, as preliminares completas. Aí vai realizar a châmata, são 16 horas de prática formal por dia. Chega um momento que você vai realizar a châmata. Vai ter a realização de Vipassana, reconhecendo todos os fenômenos como vazios, né? Como vazios de existência inerente, mas que operam no modo relativo. Desenvolver, florescer no seu coração as 4 incomensuráveis. Isso tudo nas práticas formais e no movimento, né? Também, na interação. Nesse caminho, já vai estar contido, contemplado também as 6 perfeições. Então, tudo é contemplado em uma só vida, mas desde que a gente tenha, é contemplado, não é realizado, né? Porque contemplar a gente contempla. Desde que a gente tenha tempo, lugar apropriado e um mestre qualificado para nos guiar. Na nossa vida, a gente precisa considerar uma hipótese ou crer realmente, que é o meu caso, né, nas vidas futuras, porque nessa eu não vou alcançar a iluminação. Como diz a Jeque Lama, não ouça, né? Mas a gente está buscando. Qualquer passo que a gente der adiante já fica gravado no nosso contínuo para a próxima vida, né? E aí a gente já está caminhando. Mas entende, Leila, que é possível sim alcançar a iluminação em uma vida. Mas não do modo como a gente vive, né? Menina, mas eu fiz as contas aqui. A gente começa às 8 da manhã, vai terminar às 11 da noite. Você tem Não, noção do negócio mas desse? não começa às 8, né? O povo começa 4 da manhã, 3 da manhã, Não, assim. não, mas mesmo assim vai dar 11 horas do mesmo jeito. Aí vai dormir 7, né? Misericórdia. É muito tempo. Vem cá, mas não dá para a gente fazer isso o tempo todo. Mas é isso que os professores Enquanto, dizem. enquanto come, enquanto está trabalhando, enquanto a gente está aqui, não dá para fazer o tempo todo. É essa, Atento ao que está acontecendo. essa orientação que os professores dão para a gente, né? Porque nós que estamos nesse modo de vida que a gente tem, a gente está interagindo com o mundo e precisa, né? A gente não está dedicando a nossa vida exclusivamente à prática. A gente não é monge, né? Não é monja. Então, a gente está na interação com o mundo. E aí, a gente vai usar essa interação com o mundo como elemento para a nossa prática, que é isso que a gente vai entrar agora, transformando a diversidade e felicidade em caminho. Então, todos esses elementos, esses obstáculos que a gente encontra na nossa interação com o mundo, se transformam em combustível da nossa prática, em materiais da nossa prática. Por isso que eu vivo falando, tá, Gina? Material de prática, material de prática. Que a nossa vida é material de prática, não só quando a gente está sentado, mas principalmente quando a gente está nessas interações. Porque é aí que a gente vai testar se o nosso cultivo de compaixão está funcionando, tá florescendo. A nossa bondade amorosa está florescendo no nosso coração, a equanimidade está florescendo aqui no nosso coração, a gente consegue ver as pessoas assim de uma maneira mais imparcial, né? A alegria, será que a gente é arrastada para o sofrimento com facilidade ou será que a gente consegue se alegrar com as nossas virtudes, com a virtude do outro, com as coisas boas que acontecem, né? É isso, nessa interação que a gente vai tendo esse combustível. E esse é um elemento, os professores dizem, muito positivo, assim, porque quando um monge se retira e se dedica exclusivamente às práticas por tantas horas, esse elemento crucial, que é a interação com o outro, e o Bodhisattva vai agir no mundo nessa interação, que a única aspiração dele é aliviar o sofrimento dos seres, né? Se não tiver contato com os seres, como é que vai aliviar sofrimento? Então, às vezes, muitos praticantes têm essa dificuldade quando sai de retiro isolado, que retomar essa interação, porque é muito confortável a gente estar lá sossegada, nenhum elemento externo tirando a nossa paz. Mas é claro que vão surgir muitos internos, né? Nenhum marido que chega e bate na porta quando você está dando aula, né? Nenhum, nada, né? E é nenhum vizinho, então assim, fica mais fácil nesse aspecto, né?
Mas a gente vai precisar desenvolver tudo isso na interação comum. Mas, por outro lado, também, quando a gente se retira, a gente vê tudo isso que é mais frequente em nós, né? E aí a gente pode trabalhar mais diretamente nas nossas aflições e naquilo que se manifesta mais comumente, que é registro dessa vida e de outras, né? Então, me Ai, estendi, mas falou, Leila, que esclareceu um pouquinho. Claudinha, sim, sim. ai, que difícil. Não se apegue difícil, não. É difícil para todo mundo, mas a gente está aí, assobiando e chupando cana. Ai, ai. Vamos seguir um pouquinho mais aqui, vamos. Falta só um pouquinho para a gente terminar esse capítulo. Eu acho que vale a pena a gente ler essa parte aqui do caminho do Bodhisattva, que é bem preciosa. E aí, vamos. Tudo é precioso, na verdade, né, nesse caminho. No caminho do Bodhisattva, transformando a adversidade e a felicidade. Na tradição budista tibetana, são apresentadas duas abordagens para explorar e manifestar o poder da consciência primordial. A primeira delas poderia ser chamada de um modelo de desenvolvimento, no qual a natureza búdica é caracterizada como algo que nós já temos, um potencial que existe dentro de cada um de nós para alcançar o perfeito despertar espiritual. No modelo de desenvolvimento, isso é um potencial que já existe. Em outras palavras, os obscurecimentos e as aflições de nossa mente não são intrínsecos à nossa existência. Eles podem ser irreversivelmente dissipados, permitindo que a pureza inata de nossa mente se manifeste. A segunda abordagem pode ser vista como um modelo de descoberta, no qual a natureza búdica é apresentado que é algo que nós já temos, não como algo que temos, mas sim como algo que nós já somos. Ela não é, portanto, um potencial, mas sim uma realidade oculta. De acordo com esse ponto de vista, se investigarmos quem realmente somos, se pudermos sondar a dimensão mais profunda do nosso ser, reconheceremos que a natureza essencial da nossa própria mente é a consciência primordial que nunca foi contaminada por qualquer aflição ou obscurecimento mental. À medida que nos aventurarmos no caminho da iluminação, certamente enfrentaremos bons e maus momentos. Para que possamos florescer em nossa prática espiritual e não vacilar cada vez que nos depararmos com as adversidades, devemos aprender a transformar momentos ruins em alimento para o nosso amadurecimento espiritual. No 6º capítulo do Guia de Modo de Vida do Bodhisattva, são explicados vários métodos úteis para transformar a adversidade em lenha para a fogueira, para aprofundar nossa compaixão e outras qualidades inatas à própria iluminação. Shantideva elimina uma grande dose de frustração desnecessária, depressão e desespero ao colocar as seguintes questões. Isso aqui, gente, a gente tem que ter gravado, assim, escrito para a gente ler toda hora e não se esquecer. Se há algo que possa fazer em relação a um problema, por que se sentir frustrado? Se não há nada que você possa fazer, por que se perturbar? Quem consegue ficar nessa... Se tem algo que você possa fazer, por que você vai se frustrar? Então, é só fazer o que pode ser feito, né? Se não há nada que você possa fazer, por que você vai se perturbar? Se não há nada, perturbar não vai fazer com que surja algo possível, né? Então, abre espaço, né, para as coisas fluírem e se apresentarem como tiver que ser. Um método para transformar a adversidade em uma habilidade ao longo do caminho é usá-la como combustível para intensificar o espírito do emergir, o desejo de nos libertarmos do sofrimento e de suas causas internas. Causas internas, porque quando surge uma adversidade, em geral, nós colocamos o culpado em um agente externo. Mas o sofrimento que surge a partir da adversidade não é causado por um agente externo, é causado por causas, né, motivos internos. Então, é aqui que a gente vai trabalhar para a gente conseguir se libertar. Queremos nos curar da delusão, da carência e da hostilidade. Muitas das dificuldades que encontramos se originam, em parte, de nossas próprias aflições mentais e de comportamentos prejudiciais nesta vida.
Mas, em algumas ocasiões, sofremos mesmo sem termos cometido qualquer ação negativa. Nesses casos, se estivermos dispostos a aceitar como hipótese de trabalho a teoria da reencarnação, em que cada uma de nossas encarnações é condicionada por nosso comportamento no passado, podemos considerar nossos sofrimentos atuais como consequências de nossas aflições mentais e má conduta em vidas anteriores. Não que estejamos sendo punidos por nossos pecados. Em vez disso, estamos simplesmente experimentando as repercussões naturais de nossa conduta anterior. Ver nossa vida dessa maneira pode nos levar a um aprofundamento do desejo pela liberação das fontes internas de sofrimento e não apenas dos catalisadores externos da infelicidade. Isso é muito, muito importante. Ver nossa vida dessa maneira pode nos levar a um aprofundamento do desejo pela liberação das fontes internas de sofrimento, que nos causam sofrimento agora e que são resultado de karmas de vidas anteriores. E não apenas nos catalisadores externos da infelicidade. Então, causas e condições, né? A gente já tem as sementes kármicas em nós, né? Das experiências de vida que a gente já teve. Então, essas sementes estão aqui. Aí surge uma condição, um catalisador externo que faz essa semente germinar. E o karma se apresenta. E nossa possibilidade de trabalho não é no agente catalisador externo, mas na nossa condição e na nossa experiência interna, porque é essa experiência interna que segue. Se nós purificarmos essas experiências, a partir da transformação interna, quando um karma muito duro for levado à fruição, amadurecer, a gente vai ter meios hábeis de lidar com esse karma amadurecido de uma forma muito menos sofrida, né? Que nós estaremos trabalhando nessas nossas dificuldades internas, no modo como nós interagimos com essas experiências que se apresentam. Então, isso é muito libertador. É libertador para essa vida e para todas as futuras, né? Um dos principais obstáculos para atingir a iluminação é a arrogância, um sentimento de orgulho e autoimportância. A adversidade tende a esvaziar tal ostentação, trazendo maior grau de humildade para a nossa prática. Os tibetanos muitas vezes comparam essa arrogância com o solo do topo de uma grande montanha, tão delgado que nada pode crescer. Todo o solo do topo acaba por se sedimentar no vale, proporcionando um campo fértil para o crescimento. Do mesmo modo, é no vale da humildade que as qualidades da iluminação crescem, e não nos picos estéreis da arrogância. Por fim, a experiência da adversidade pode fornecer uma base para a empatia. Conhecendo o nosso próprio sofrimento, podemos nos identificar com os problemas dos outros. Isso pode começar a despertar empatia e compaixão. Infelizmente, às vezes, a experiência de conflito pode nos levar a revidar, infligindo sofrimento semelhante aos outros. Então, o nosso desafio é aprender a transmutar a dor em compaixão, em vez de ressentimento ou vingança. Dessa forma, nossa prática funciona como um elixir alquímico, transformando os eventos adversos de nossas vidas em crescimento espiritual. Estamos frente ao desafio de transformar não apenas os momentos ruins, mas também os bons momentos em prática espiritual, que pode ser facilmente negligenciada quando tudo parece estar indo bem. A esse respeito, Padampa Sangye, contemplativo budista indiano do século XI, comentou: as pessoas são capazes de lidar com apenas um pouco de felicidade, mas podem lidar com muitas adversidades. Que na felicidade a gente se perde, né, gente? A gente vai, pensa que é para sempre, se perde, né, e não desenvolve a compaixão. Se a gente está muito bem, a gente não quer ver sofrimento e lidar com o sofrimento do outro, né? Como muitos de nós já presenciaram, grandes dificuldades podem trazer o que as pessoas têm de melhor: autossacrifício, compaixão, altruísmo, desejo de servir aos outros. Porém, quando as pessoas estão alinhadas no luxo e no conforto, isso pode facilmente produzir arrogância e complacência.
Bodhicitta é a essência do modo de vida do Bodhisattva e o elixir que transforma todas as nossas atividades em prática espiritual. As práticas de yoga dos sonhos e da grande perfeição que se seguem são fundamentais para o cultivo do insight necessário para levar a aspiração do Bodhisattva à fruição. Mas o prato principal de todo esse banquete de práticas do Dharma é o próprio cultivo de Bodhicitta. Os capítulos seguintes vão nos apoiar nisso, né? E aí, meninas, coloquem suas dúvidas para partilha. Gi, tem questões? Quer perguntar? Lelinha, Irene, Claudinha e Mônica. Desenvolver essa habilidade de transformar a adversidade em caminho espiritual é uma grande maravilha para a gente, sabe? Porque o tempo todo nós tropeçamos em adversidades, né? Às vezes pequenas, assim, a gente simplesmente lida com ela e resolve. Às vezes muito difíceis, né? Às vezes adversidades muito complexas e muito difíceis de serem resolvidas. Sim, Gi, pode falar. Não, só estou concordando, Hum. E aí, se a gente pensando. tem essa, assim, aqui me escutando, se a gente desenvolve essa capacidade, né, de reconhecer as adversidades como elementos, né, que nos apoiam no desenvolvimento espiritual, no caminho desse desenvolvimento espiritual, a gente vai ter material sempre, né, combustível sempre para a nossa prática. E é isso também, a gente reconhecer essas adversidades que surgem, porque, como o Lama colocou aqui, né, às vezes surgem experiências que a gente não consegue entender, mas eu nunca fiz mal para ninguém nessa vida, né? Eu sempre uma pessoa reta, idônea, né, de caráter, assim, ilibado, né, nesse sentido de não fazer mal, de não desejar mal, de não... E, de repente, acontece coisas, assim, que tira o chão, né, desestabiliza completamente, te deixa sem direção, assim. E aí, por que que isso acontece se eu nunca fiz mal para ninguém nessa vida, né? E essa é a explicação budista, né, que o karma amadurece, né? Não e é isso, o karma para amadurecer não é de uma vida para a próxima. Pode ter condutas que nós tivemos, ações que nós fizemos há 1000 vidas atrás, estão amadurecendo agora. E aí um ponto também é a gente não se fixar, mas que karma é esse, né? O que que eu fiz numa vida para eu estar sofrendo tanto agora? Se a gente se fixa nessa busca de compreender uma ação de uma vida passada, que a gente possivelmente não vai conseguir acessar se a nossa mente estiver cheia de conflito, e mesmo que a gente realize chamata, isso não é importante. O importante, na verdade, é a gente desenvolver os meios hábeis de lidar com esse karma amadurecido nessa vida. Não importa de que vida ele tenha vindo. Não importa de que ato cometido numa vida passada isso tenha gerado esse karma. O que importa é que, nesse momento, o que eu posso fazer para purificar isso que se apresenta? Para que isso não se arraste mais para outras vidas futuras, né? E aí, quando é uma coisa muito densa, muito difícil, pode surgir até uma ideia, assim, de... Porque, como eu disse antes, né? Tem uma causa, causas e condições. Então, a semente kármica já está ali. Aí tem um catalisador externo que faz essa semente amadurecer, esse karma amadurecer. E aí eu posso referir ao outro a culpa por essa experiência. E aí, se eu coloco a culpa no outro, eu deixo de trabalhar em mim aquilo que eu preciso ser, que precisa ser trabalhado e que vai gerar benefício não só para essa vida, como para vidas futuras. Porque se eu remeto ao outro a culpa da minha experiência sofrida agora, eu tiro de mim essa autonomia de lidar com esse processo. E, consequentemente, a minha liberdade vai para o ralo, né? Se eu dependo do outro fazer algo. Mas eu acho que o que muda é a consciência desse merecimento. Porque quando você não entende isso como um merecimento, né, assim, desse karma aflorar, e você poder trabalhar, né, um presente, vamos dizer assim, é, você
tende a culpar o outro. Mas quando você tem essa consciência de que você está recebendo uma super oportunidade, né? Aí você quer mais é se responsabilizar por aquilo mesmo, que daí você já poupa um monte de coisa lá na frente, né? Sim, sim, com certeza. E tem uma coisa também, assim, né, gente, que quando um karma amadurece, é claro que é uma semente de uma vida anterior, né? Mas tem movimentos nessa vida que culminaram com esse amadurecimento desse karma, né? Então, quanto mais a gente vai purificando a nossa própria mente, mais a gente vai purificando karmas de vidas passadas que podem não chegar a amadurecer, porque foram purificados antes de amadurecer. Então, esse é um outro tema, né, que é muito mais abrangente, assim, muito mais profundo e complexo. Mas é isso, né, que o karma não é fixo e não é como é que eu posso dizer assim, não é, não é certo que ele vai acontecer. Bom, é certo que ele vai acontecer, mas se você fizer alguma coisa, desenvolver virtudes, né, cultivar virtudes, desenvolver meios de ação positiva no mundo, você pode purificar karmas que já estão aí, nesse contínuo mental. Então, só no terreno para algum momento florescer e a fruição. Sem giro. Mas nesse caso aí, pode ser as duas coisas, né? Você pode tanto purificar, como também você pode ter a oportunidade de florescer algo que não estava programado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uhum. Não estava programado para essa vida, por exemplo. E você trouxe antes, vamos dizer assim, em vez Sim, de vir depois, né? sim. Mas tem que vir, é melhor que venha logo, né? A gente já lide com tudo. Sim, Bom, a meu ver, né? Se é para sofrer, vamos sofrer tudo, purificar isso tudo, para chegar logo à iluminação, né? Mas é que é, às mas vezes é muito pesado, né? é muito Às pesado, vezes, mas sabe, isso é um ponto importante, assim, da gente reconhecer. Quando é muito pesado, a gente olhar se a gente não está se apegando a alguns aspectos desse, mas é claro que é, né? E tem essa experiência no mundo, na interação com o mundo e com outras pessoas. Mas o que torna mais difícil é o nosso apego ou aversão às experiências. Torna mais difícil a experiência do sofrimento. com certeza, o apego estraga tudo. É. E ainda também uma necessidade de consertar o samsara, como dizem, né? De consertar isso que está errado, que está difícil. Mas como que eu posso fazer para consertar isso? Para isso não ficar assim, ou para fulano não ter isso, ou não viver esse sofrimento, ou essa dor. Enfim, a gente tenta remendar, né? Na verdade, não tem remendo. Só deixa o negócio aparecer, surgir. E quem quer que seja, que esteja envolvido com esse acontecimento, é que esse karma amadureceu para todos, né? É um karma coletivo, que tem esse aspecto coletivo desse Na grupo. verdade, o karma ele é coletivo, né, Aline? Porque assim, você nunca está sozinho. Ele não é De coletivo, algum ele é individual, mas ele acontece na inter-relação, né? É coletivo nesse sentido, né? nesse sentido. É, Porque assim, você não vive sozinho, né? De alguma maneira aquilo vai refletir no outro, né? sem Assim. dúvida, sem dúvida. E aí, isso é uma coisa importante também para a gente, enquanto praticante aqui, né? Olhar para essa diversidade que surge e como que eu lido com ela. Porque a forma que eu lido com ela agora pode tanto purificar quanto pode intensificar, não esse karma que já amadureceu, mas gerar um outro mais complicado para uma outra vida, né? Que vem. Então, eu sempre acho assim, o que quer que surja, é melhor purificar agora. As nossas relações mais difíceis, se elas são difíceis, é porque tem alguma coisa aí que pode ser dessa vida ou não, mas é melhor purificar. Se a gente conseguir, né? E a gente também não vai colocar isso como uma cobrança, para dar mais uma ticada, assim, mas é melhor que a gente busque essas purificações tanto quanto a gente conseguir, né? Tudo bem, meninas? Acho que aqui encerramos esse Isso é capítulo. muito forte, hein?
É, A gente está aqui, ó, só refletindo. Hoje foi intenso. é, Como é que você fala, Aline? Pano para manga? retalho para capanga. É ditado mineiro. Tanto tecido que dá para manga e sobra para capanga. Capanga é o que em um jornal, né, lá em Minas, hoje o nome chique é ecobag. Isso é capanga, nesse sentido, né? Mas então, finalizamos aqui, finalizamos esse capítulo 11 de Bodhicitta. Esses capítulos finais, eles são curtinhos, né? Mas é assim, gente, a gente finaliza, mas não é que encerrou e não pode voltar. Se ficar dúvida ou qualquer experiência que vocês queiram perguntar, é sempre um canal aberto, né? Pra gente trocar, tá bom? Vou encerrar a gravação.